Boa noite, boa noite, boa noite, você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo para mais uma segunda-feira, onde nós vamos falar de algumas situações do nosso dia a dia, né? Essas situações que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes nós deixamos passar ou deixamos que aconteçam sem que a gente dê muita atenção para isso. Nós temos vários pontos aí que nós precisamos analisar de o que está acontecendo em nossas vidas, no nosso dia a dia, tudo que estamos falando e ouvindo quando se trata de coisas da nossa infância, né? Ou seja, a gente não vai falar aqui apenas da nossa infância. Nós vamos falar do que nós vivemos hoje em relação às coisas que nós falamos para a infância de outras pessoas, de outras crianças, e que como teve adultos, ou como tiveram adultos há algum tempo atrás, que nos moldaram e nos modelaram para o bem ou para o mal, também há pessoas que fazem a nossa vida diferente e nós fazemos a nossa vida diferente. Como que nós vamos trabalhar isso? Como nós vamos incentivar isso? Como nós podemos cuidar disso? Então nós temos vários pontos aí que nós vamos trabalhar. O que você tem falado para o teu filho? O que você tem falado para o teu pai? O que você tem falado para as crianças? Professores, vocês que estão nos assistindo, o que vocês têm falado para as crianças? Para os seus alunos? Pais, filhos, mães, irmãos? Vocês já pensaram quanto o poder que tem a palavra para vocês? Vocês já imaginaram, já conseguem visualizar isso? A partir do momento em que você verbaliza alguma coisa, lembrando que nós podemos utilizar também alguns fatos e dados apenas com a nossa fisionomia. Quantas vezes o teu filho, tua filha, teu amigo, amiga, ele não percebe isso? Quantas vezes nós visualizamos isso de forma diferenciada? Quantas vezes o teu filho, a tua filha, teu irmão busca em você um exemplo e muitas vezes não tem? Ou, melhor, tem e isso machuca. E aí eu quero falar para vocês sobre esse tema muito legal aí hoje, que é as influências negativas na nossa infância. Mas antes eu quero mostrar, antes de nós iniciarmos, eu quero mostrar para vocês uma figura aqui que demonstra muitas vezes o que nós realmente fazemos. Porque as crianças nos copiam como a gente é. Muitas vezes a gente tem aí um certo... a gente fica até dando risada muitas vezes, né? Ah, coitadinha, olha que bonitinho, olha que isso, olha que aquilo. Cuidado, gente. As crianças veem tudo. Elas conseguem visualizar tudo. Elas têm a percepção de tudo. E nós sequer entendemos o que elas querem e como elas querem. E aí, quando nós fazemos algo, porque a culpa são delas. Será que as culpas são delas? Ou a culpa muitas vezes é nossa também por aquilo que nós fazemos? E é essa figura que eu quero mostrar para vocês, que ela vai falar exatamente isso. As crianças copiam o que elas veem.
Se elas veem um super-herói, se elas veem um mosqueteiro, um aventureiro, se ela vê uma guerra, ou se ela vê aí como vocês estão olhando a forca, elas vão fazer isso. Então, como que nós estamos mostrando para os nossos filhos ou para as pessoas da sociedade essa imagem? E eu quero dar um zoom um pouquinho maior nessa imagem para vocês terem uma noção do que é. Dá uma olhada aí. E lembrem sempre, as crianças copiam o que a gente vê. O que elas veem, não o que a gente vê. Elas copiam o que elas veem. E o que você anda mostrando para elas? Essa que é a grande jogada agora. O que você anda mostrando para as crianças? Qual é a tua análise? Você tem dado uma boa alimentação? E essa boa alimentação, eu não falo de alimento, mas eu falo de palavras, de conforto, de significância, de significado para as crianças. Você tem dado isso para elas? Você tem mostrado ou demonstrado isso? Olha como é importante esses detalhes. E hoje nós vamos brincar um pouco aí sobre isso, falarmos um pouquinho sobre isso, porque nós temos muita coisa legal para a gente debater. Sejam muito bem-vindos, então, novamente. Aí eu estou vendo a Clementina, a minha mãe, a Dona Inês, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Todo mundo seja bem-vindo para falar disso, que é um assunto que eu acho primordial. As influências negativas na infância. E eu vou começar a contar algumas histórias para vocês sobre como nós vivemos e como nós convivemos. Tem dentro da hipnose, um exemplo que é dado, né, que uma pessoa, acho que nem dentro da hipnose, acho que é dentro da programação neurolinguística até. Foi um exemplo que foi nos relatado. Né? Que é uma coisa bem interessante quando você fala da questão o que você faz, como que você traz para dentro de si. Quem tem medo de barata aqui, por exemplo, né? Todo mundo, alguns têm alguns receios de barata, e isso e aquilo, mas da onde que vem esse medo? Tá? Todo mundo entende, e aí eu não estou dizendo para ter ou não ter medo, aí são situações diferentes, mas você sabe que uma barata, é muito fácil você esmagar ela. Alguns têm nojo, inclusive, né? Mas uma barata é muito fácil você esmagar. Ela não traz para você nenhum perigo. Né? E por que nós temos medo? Por que algumas pessoas não conseguem ver uma barata? Porque lá atrás, né, muitas vezes esse medo ele vem escondido pela mãe e nem é uma situação que ela coloca e diz assim, olha, isso vai me fazer diferenciado ou isso vai fazer com que aconteça isso ou aquilo. Mas é uma reação espontânea porque a mãe já veio, a mãe, o pai, né, já veio com esse medo há muito tempo. E como que acontece que começa a criar esse medo? Imagine uma criança, aí seus 2, 3, 4 anos, né? Ali, ela vê aquele bicho, aquela barata ali, e para ela não vai ter diferença. Mas quando a mãe pega, dá um susto, ela toma um susto e dá um grito muito forte, aquele susto, como a mãe tem autoridade sobre a criança, aquele susto
vai fazer com que a criança perceba que ela, criança, aquela pessoa frágil, ela vai olhar e pensar: meu Deus, se a minha mãe, que é muito maior do que eu, que é a minha heroína, que é a minha super heroína, tem medo, quem sou eu para não ter? E aí começa a ter medo. Um fato que leva a outro. E hoje, conversando aqui com o meu pessoal que trabalha aqui comigo, aconteceu um fato também bem interessante, que diz o seguinte: por que você tem medo? Por que você tem medo, por exemplo, de deixar o pé fora da cama? Porque a mãe deles diziam assim: eu não deixo o pé fora da cama, porque senão o bicho papão vem pegar. O que ela queria mesmo dizer era: não deixe o pé fora da cama, deixe o pé coberto, tá? Que aí você fica quentinho. Mas ela dizia: não deixe o pé fora da cama. E aquilo assustava. E aquilo trouxe essa marca. E hoje eles têm, vamos colocar assim, já são adultos, entendem isso, né? O medo de colocar o pé para fora da cama, porque pode ter alguém que venha buscar. Entendam que isso vai trazer malefícios, né, dentro da própria hipnose, ou dentro da própria responsabilidade das pessoas, dentro da próprio conhecimento ou crescimento delas. Então, cuide com o que você vai falar. Quero dar as boas-vindas também aqui à Carolina, a minha amiga que fez o curso, né, de hipnose comigo, e o Rômulo também, né, que estão aqui. O Rômulo está mais escondidinho, né? Então ele me disse assim: Nerito, eu vou ficar aqui mais ouvindo. E a Carol, ela acabou de chegar aqui, então sejam bem-vindos quando vocês quiserem. Se vocês quiserem falar, dar o seu boa noite, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, dentro dessa concepção, aí a gente começa a entender alguns outros. Ó, a Carol, olha, ela trouxe ela e trouxe a pequenininha dela, né? Oh, coisa boa. Olha lá. Ó. Bem, gente, só para vocês entenderem, a Carol, ela algumas vezes ela entra, ela tem que sair, porque não é só, ela tem mais um filho também, né? E que muitas vezes tem que dar atenção, né? Então, tá aí o pequenininho, ela está fazendo um esforço muito grande para estar aqui, e isso me agrada, me deixa muito feliz, Carol, porque a gente vê esse crescimento, tá? Seja muito bem-vinda, se quiser dar o teu boa noite, fique bem à vontade. Boa noite, uma ótima noite, uma ótima aula. Hoje o tema é bom. Hoje o tema é bom, concordo contigo. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Mas hoje está especial. Hoje está especial. Vocês já notaram algumas coisas quando a gente vai conversar e vai trabalhar dentro de um processo qualquer aí das crianças, principalmente? Vocês já perceberam algumas musiquinhas que nós temos? Não estou aqui denegrindo ou falando mal, claro, dessas cantigas de Ninar, inclusive, né? Mas vamos lá. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Quem que vai querer dormir se a cuca vem pegar? Né? Olha como que a gente canta ou faz as coisas sem perceber que isso pode estar acontecendo na nossa vida, sem perceber que isso não é um benefício. Tá? E aí vocês podem ir escrevendo aí, quem quiser, né, aí no chat, para falar aí da situação. Quantas pessoas fazem isso, ou, né, ou tem aquele lá também, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, cara. Então olha quanta coisa a gente coloca para as nossas crianças ou para as pessoas e que a gente muitas vezes não percebe. E aí eu digo mais, quantas
coisas que aconteceram conosco e a gente não percebe, né? E aí a Fran já chegou, né? A Fran também, mas são lá as duas lá do Nordeste, com só alegria, né? Seja bem-vinda, Fran, também. E pode falar, Fran, eu deixo. Sou um cara legal. Só dar uma boa noite, uma excelente noite a todos, né? Um grande abraço. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Uma honra estar olhando para esse rostinho aí, né, Nelito? Ah, fazer o quê, né? Inclusive, gente, esse tema, influências negativas na infância, veio da Fran na última segunda-feira. Ela disse, Nelito, por que não falamos sobre isso? Disse, vou falar. Então agora eu vou colocar bastante ela falar também a respeito disso. Porque é um tema bem legal e a gente muitas vezes não percebe como é importante isso. Então eu digo para vocês assim, quem quiser escrever no chat, aí fica bem à vontade, quantas coisas a gente não percebe. Por exemplo, esse boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo da careta, ou Nana Nenê, que são músicas que a gente canta e muitas vezes nem percebe que mais assusta do que traz benefícios, do que conforta, né? E aí, claro, a gente já tem algumas outros modelos aí para ajudar, né? Tipo, né? Nana, nenê, que o anjinho vem cuidar. Aí já muda um pouquinho, já traz, né? Mas por que nós trazemos esse tópico tão importante aí no nosso dia a dia? E aí eu já vou lançar para as minhas amigas aqui, também para o Rômulo, se ele quiser falar. Quantas vezes nós estamos trabalhando, vivenciando o nosso dia a dia, e nós, mesmo sem querer, falamos ou denegrimos uma criança ou até um adolescente? Porque nós temos uma criança, não, nós temos uma personalidade e essa personalidade vai aumentando, vai crescendo, né? De acordo com o que a gente vai fazendo. Só que nós formamos até um determinado, nós formamos até adultos, né? E quando você ali com 10, 11, 12, 15 anos, que você fala para uma criança, meu Deus, mas como você realmente não aprende, você, por favor, né, e desculpe a palavra, meu Deus, como você é burro. Olha o que nós estamos dizendo para as crianças, né? Nós estamos dizendo, estamos fortalecendo, estamos colocando uma mensagem totalmente fora do padrão que nós deveríamos falar. Nós não devemos falar isso para ninguém, muito menos para as crianças. O que nós temos que fazer? Você tem uma dificuldade que nós vamos resolver. Nós vamos lá, vamos ver como nós podemos resolver. E aí nós trabalhamos isso. E aí nós empoderamos a criança. Hoje nós temos uma sociedade, e aí me desculpem a franqueza, mas medíocre. Porque nós não temos... e eu digo medíocre no sentido de que não tem uma base forte. Hoje nós temos medo de tudo, nós temos... nos castigam por qualquer coisa, nós não podemos isso, nós não podemos aquilo. Será que é isso que nós temos que viver? Ou será que nós temos que arranjar soluções? Tá? Seja bem-vindo também, José. É um prazer tê-lo aqui com a nossa equipe. Então, o José não vai querer falar, né? Eu vou passar para Fran. Fran, já que o filho é teu, né? Essas influências negativas na infância, você que levantou, é mais ou menos por aí realmente essa história de nós falarmos e verificarmos que a importância da palavra dentro da infância, não só da infância, da adolescência, da juventude, mas olha como isso tem importância, né, para que nós possamos nos desenvolver como seres humanos com dignidade
e sem esses receios que são impostos pela sociedade. Nossa, cheguei acho que até a falar bonito agora, né? Não é sempre que acontece. O que tu acha, Fran? Só mais uma vez desejar uma excelente noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo maravilhoso aqui, de todas as segundas-feiras. E para complementar um pouquinho o que você estava falando, Nelito, por que dessa preocupação em relação à criança, né? Como falar dessas influências voltadas para a infância? Por que a gente fala tanto disso? Como todo mundo sabe, a infância ela é o início de tudo, ela é o início da vida. É na primeira infância que a criança começa a construir os seus primeiros passos, os seus primeiros laços, e o principal é onde a criança começa a construir a sua primeira visão de mundo. É quando ela começa a ter o contato com o mundo externo, com as pessoas à sua volta, com aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê. Então, digamos aqui, diante do conhecimento da hipnoterapia, nós podemos dizer que a criança, ela possui a sua mentalidade ainda de uma forma muito bruta, de uma forma que ainda não foi lapidada, ela ainda está começando a perceber as coisas. E quando ela começa a receber essas influências, a criança ela começa a enxergar através dos olhos das pessoas que as cuidam, não é isso? É através dos pais, através daquelas pessoas que estão ali no ambiente familiar, que a criança começa a enxergar todo esse mundo que ela tem pela frente. Aí, por que o peso maior sempre recai sobre os pais? Não estamos aqui para falar de culpa. Claro que não é uma culpa. Todos nós aqui, eu acredito que alguns aqui são pais, e nós não estamos aqui para falar de culpa, mas sim de autorresponsabilidade. E qual é a diferença? Quando você assume a autorresponsabilidade, você está assumindo o seu papel na sociedade. O seu papel como alguém responsável por instruir uma vida, né? Quando você coloca um filho no mundo, você está instruindo aquela vida, está preparando aquele ser humano. E aí, para começar a falar um pouquinho sobre essas influências, as palavras que nós colocamos para a criança, elas determinam muito do tipo de ser humano que ela vai se tornar. Aí a pergunta que não quer calar. Então, quer dizer que se meu filho comete um erro grave na vida, a culpa é minha? Não. Mais uma vez, não estamos aqui para falar de culpa, e sim de responsabilidade. Essas influências que nós estamos trazendo aqui para vocês são aquelas influências que nós podemos evitá-las, certo? Tem muita coisa que a criança vai sim precisar passar, porque faz parte do desenvolvimento dela, ela vai se decepcionar, ela vai ter os seus próprios processos para resolver durante o seu desenvolvimento, mas aquelas coisas que nós podemos evitar enquanto pais, é o nosso dever de fazê-los. Eu sou mãe, sou educadora, e eu sei que a minha responsabilidade, tanto quanto mãe quanto educadora, é praticamente a mesma. Eu sei que eu estou colocando naquela criança que está ali ao meu alcance uma mensagem que vai fazer com que ela se comporte diante da vida de uma maneira ou de outra. Ela pode ser uma criança feliz, divertida, extrovertida, uma criança que vai ter responsabilidade com a própria vida, com as próprias palavras, com aquilo que ela faz. Ou ela pode ser uma criança irresponsável, uma criança mimada, uma criança que não sabe se comportar, uma criança que não sabe se colocar diante da sociedade, e tudo isso pode ter uma influência minha, como mãe ou como educadora. Depende do meu comportamento, depende daquilo que eu estou oferecendo para essa criança. Depende das palavras que eu estou usando, dos exemplos que eu estou dando para ela. Isso vai ser um subsídio para ela crescer, para ela se desenvolver e devolver isso para o mundo. Então, eu queria começar a falar um pouquinho com vocês, dando essa diferença entre o que é a nossa responsabilidade, né, no processo de educação da criança, e aquilo que a gente chama de culpa. Na verdade, não é culpa nossa aquilo que a criança vai ser, mas é responsabilidade dos adultos que estão à volta dela, como ela vai ser enquanto adulto também. Pronto, falou tudo agora. Né? Agora deixou nós na mão, né, Carol e Zé?
Agora eu quero ver você, Carol, falar, né? Carol, olha a importância do que a Fran fala aí, e ela dá um exemplo magistral, né? Que diferencia isso, diferencia a culpa da responsabilidade. Mas eu gostaria de saber você que tem esse filho, ou os filhos, né, com diferença de idade, como é que você vê isso com o primeiro filho, sem a questão da hipnose, e com uma visão de hipnose depois disso? Ou seja, agora com o conhecimento que a Fran nos passou, como que você vê essa diferenciação na tua vida como mãe e como educadora, né? Não no sentido de professor, mas como educadora dos teus filhos? É completamente diferente. Depois que eu li o livro de Michael, eu fiquei assim assustada como eu precisava mudar o formato de educação dos filhos. E aí, depois da hipnoterapia do curso, eu comecei a mudar. E assim, meu filho hoje é bem mais calmo, nasceu bem mais calmo, que ele já foi fazendo hipnoterapia desde a gestação. Desde a gestação eu já comecei a trabalhar ele, porque eu comecei a perceber que na gestação já influenciava. Então ele nasceu bem mais calmo, eu já faço ele não sente, não é muito difícil ficar chorando por cólica. Quando chora, eu já começo a trabalhar aqui na terapia nele e já começo a fazer os compáudios. Eu direto faço compáudio com os dois. Aí eu digo, chamo Gabriela, você tem a mente o quê? Ela é incrível. Hein, Gabi, me fala aqui, você tem a mente o quê? Aí ela já fala, mente incrível. Porque eu já começo a trabalhar a mente deles, que eles têm a mente incrível. Então, porque eu tenho dado compáudio direto a ela. A gente está passando por essa fase da quarentena, está bem difícil. E não é fácil educar. Tem horas que eu começo a mostrar. Aí ontem eu senti muita raiva de uma situação. E aí eu fui para o aplicativo trabalhar a criança interior. Porque ali foi um reflexo que eu estava sentindo de meu problema que eu tive na infância. E aí eu fui trabalhar. Não consegui trabalhar muito, porque toda hora fui interrompida. Mas a gente começa a trabalhar, a se trabalhar, porque a gente só... o que Fran falou foi super importante, né? Que a gente... Eu antes eu me culpava. A culpa, eu também sentia a culpa. Não, eu tenho uma responsabilidade de educar. Então, eu preciso mudar. E essa mudança não pode ser dela. Ela não tem que mudar. Eu tenho que me mudar para ela ser uma pessoa melhor. Então, não adianta eu querer que a minha filha seja feliz se eu não estou sendo feliz. Né? Então, a gente precisa ser feliz e se olhar. Porque eu sou o espelho dela. Não adianta eu falar assim, Gabriela, não faça isso. Se eu estou fazendo... Né? Então a gente precisa primeiro mudar a gente, mudar de atitude, porque eles são reflexo da gente, né? Então lá na frente a gente vai ter essa consequência, né? E é muito importante você falar isso, Carol, porque nós temos esse pensamento, essa análise, né? Em cima disso, eles são reflexos de nós pais, né? E nós somos reflexos dos nossos pais. E os nossos pais são reflexos dos pais dos nossos pais. E aí é uma cadeia que vai até lá nos primórdios, né? E isso é importante porque até que ponto que nós realmente conseguimos trabalhar isso? E até que ponto nós conseguimos modificar essa corrente, ou seja, transformar isso. E essa é a batata quente que eu vou jogar para o José, né? Porque eu gosto muito do José, então é uma coisa que eu sou fã desse cara aí, né? Que é dizer assim, é possível quebrar essa corrente, é possível quebrar essa onda aí e nós termos outros tipos de influências e influenciar diferentemente os nossos alunos e filhos, José? Primeiramente, boa noite, Nelito, boa noite, Carol, boa noite, Fran, boa noite, audiência do Nelito aí. Prazer estar aqui com vocês aqui. Um tema muito interessante, né? Muito
gostoso de ser discutido, né? E que a gente vai girar isso em torno de muitos anos e nós não vamos encontrar 100% de solução, né? Essa questão de perpetuar essas crenças aí. E elas, igual vocês estavam comentando, elas são muitas vezes hereditárias, né? Elas são adquiridas socialmente, né? A sociedade implanta isso, tipo assim, o padrão de beleza, você cita bem, né? Pô, o padrão de beleza imposto pela sociedade, você quer ser uma dançarina aí da dança do ventre, mas se você não tem o biotipo, isso não vai ser possível, né? Então, como é que se explica isso aí? Então, você já vai ficar limitado socialmente, porque exigiu-se um padrão de beleza aí, né? Qual que é o corpo ideal hoje que a mídia mostra? Então, a sociedade impõe esse tipo de limitação. E o que vai acontecer com a pessoa quando ela se tornar adulta, adolescente, vai ter anorexia, bulimia, por uma coisa imposta, uma crença imposta pela sociedade. E o corpo dela é o melhor que tem, para ela tem que ser o melhor, é o que ela tem, o que ela possui, né? E tem as crenças pessoais, né, que são adquiridas, no caso das crianças aí, quando elas têm aquela sensação de não ser empoderada pelos pais, que elas são incapazes, que elas vão sentir insegurança, né? E uma simples, igual a Carol falou da outra live, que a filha dela teve um trauma com formiga, né? O meu filho teve um trauma com sapo, por causa de uma história do sapo, e até eu vencer esse negócio de sapo aí. E pra você ver, o Augusto Cury, não sei se você viu a história que ele conta que um passarinho dele morreu quando ele tinha 5 para 6 anos, e a mãe dele falou para ele, olha pra você ver, a mãe dele falou para ele que o passarinho dele morreu porque ele não tinha dado comida pro passarinho. Só que ele não reclamou com a mãe dele, ele levou aquilo para a vida dele. Então ele falou que ele sofreu a vida dele, ele desencadeou depressão, né? Com uma historinha dessa, que o passarinho morreu porque estava velho, porque tinha outras coisas, mas ela jogou porque, tipo assim, você não está cuidando direito, você quer ter um animal e não cuida direito. Para você ver, nós estamos falando de, olha o nível que a gente chega, né? Hoje, olha a referência que é, por causa de, alguém acusou você assim, Nelito, você não deu comida para o seu peixinho, ele morreu, né? Essa questão da crença hereditária que você fala de quebrar, como é que nós podemos quebrar isso daí? Tem aquela história do peixe, né, que um sábio passa e pergunta lá, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe para fritar? Ela falou, não sei, pergunta para minha mãe. Perguntou para a mãe, por que a senhora corta o rabo do peixe e a cabeça do peixe para fritar? Não sei, vai lá. E ele vai e pergunta para a avó da primeira, né? Aí a avó chegou e falou assim, bom, porque é o seguinte, quando a gente não tinha muitas condições, a frigideira era muito pequena e não cabia o peixe inteiro. Então, as partes que dava para eliminar, a gente eliminava, que era a cabeça e o rabo. Né? Você vê como vai perpetuando essa hereditariedade, né? Então, você pergunta, como é que a gente vai quebrar isso? É simples fato de ressignificar. O que era? Trocou o tamanho da frigideira, resolveu o problema. É isso que a gente vai fazer, ressignificar aquele passado que vem se arrastando através da hereditariedade, né? A questão social, que é uma crença passiva, que é mais difícil, né? Que a gente tem que fazer a mente da criança, do adolescente, do próprio adulto, não deixar se levar pelo que as redes sociais, pelas fake news, pelo que os programas muitas vezes ludibriam, iludem as pessoas, né? Então, isso faz com que isso só vai potencializando esse desgaste desnecessário que vai gerando uma incapacidade depois da pessoa lidar com a sua emoção, né? O que é crença? Uma definição que eu peguei básica aqui, né? Crenças são as interpretações e pensamentos que assumimos como verdade absoluta e que nos impede de desenvolver competências, habilidades e emoções. Entendeu? Então, tipo assim, a gente adquire aquilo que foi passado como verdade absoluta. O mundo hoje muda numa velocidade muito rápida. Antigamente, o que levava 50 anos, né? Hoje, em 6 meses, já mudou tudo. E se você mantém essa crença, você não acompanha esse barco. Você vai ter que ficar fora desse barco aí, né? Porque não dá para acompanhar. E falaram de exemplo aí também, o Lair cita essa frase, eu não sei de onde ele pegou, que ele fala que as palavras convencem e os exemplos arrastam. Então, se você falou, se você educou, entrou, você convenceu. Mas se você não for o exemplo, se você não tiver aquele exemplo, o exemplo vai valer muito mais do que 1000 palavras. Né? Então, a gente, além de falar, além de educar, de ser educador, de saber como abordar, né? Tentar entender o que está passando naquele momento, não
potencializar. Pô, você precisa ser corrigido, precisa, mas qual a intensidade que eu vou usar nessa correção, né? Qual a repetição que eu vou utilizar? Quantas vezes eu vou ter que chamar a sua atenção? Você entendeu? Beleza? Eu não preciso falar mais, não preciso repetir mais, ficar o dia inteiro falando, pô, você não consegue fazer as coisas, você não sabe fazer as coisas, você não faz as coisas direito. Essa repetição também vai ficar muito marcante, o que vai gerar esse transtorno futuro e vai impedir a pessoa de ampliar, né, a consciência, de ampliar a mente, de ampliar a capacidade dele de gerenciar as emoções, né, de saber lidar melhor com isso. Então, essa frustração deixa a pessoa que está passando por aquilo empoderada, né, sem poder. Então, aquela sensação de incapacidade, que não vai conseguir, isso vai perpetuar. Eu não sou capaz, isso não é para mim. Realmente, já falaram isso, o dito popular é que só enriquece quem rouba ou quem faz trabalho ilícito, ou dinheiro não é para os filhos de Deus, ou dinheiro não é aquilo, ou porque aquela questão de crenças que vão se arrastando ao longo da vida da pessoa, né? E até você acordar, até você chegar ao ponto de você buscar um tratamento, buscar um conhecimento que te dê condições de fazer a ressignificação e de colocar você no lugar ideal, que é o seu, que é a essência, né, do ser humano, você fica vivendo com aquela máscara, né, escondendo a sua ferida ali, até quando, né? Até quando? Aí eu pergunto para você, Adelito, agora eu jogo para vocês, até quando? Até quando você resolver vir aqui e começar a escutar as nossas lives, né, José? Aí você vai começar a entender um pouquinho. Mas até quando você decidir que pode mudar? Porque a mudança está em você, a escolha está em você. Claro que você precisa aprender, claro que você precisa melhorar, claro que você precisa estudar, claro que você precisa praticar muitas coisas. José, eu vou fazer só uma correção no que você falou, não no que você falou, no que você não fez, né? Eu almocei com o pai e com a mãe ontem, né? E disse, ô José, sempre fala de você. E daí hoje tu não dá uma boa noite para eles. Um abraço, Dona Inês, um beijo no coração, um abraço, seu Antônio, um beijo no coração. Agora Cuidem sim. das, cuidem das crianças de vocês, da sua criança, Dona Inês, da sua criança, seu Antônio. Nunca é Ah, tarde. aí. E é interessante isso, né, José? Quando a gente fala nunca é tarde. Cara, é tão bom quando você consegue, é, por mais que queira, né, a gente vá ficando idoso, com mais idade, enfim, né, e a gente vai descobrindo coisas novas, vai descobrindo que a gente carrega muito peso, e quando a gente carrega esse peso e que começa a descobrir algumas coisas, nossa, a gente começa a ficar mais solto. E aí eu sempre digo assim, melhor do que não viver muito bem, né? É você viver na completude, na amplitude total da sua felicidade. E aí é buscar a alegria. Até semana passada, a minha tia Irma estava lá com os meus pais, que nós até comentamos que estavam lá no alagado, né? E o meu pai até falou, disse, nossa, nunca vi tamanha alegria de pescar. Isso que faz a felicidade. Se permita ser feliz. Coisas básicas, coisas pequenas podem fazer você feliz. Né? Coisas do tipo, e que também, no sentido de dizer assim, viu, você vai fazer tal coisa. Não, eu não vou fazer, que é o que a Fran estava com medo segunda passada. Né? Hoje é ela que vai fazer a hipnose aqui com nós. E ela estava com um pouquinho de medo, mas eu tenho um poder de persuasão muito bom, né, José? Foi bem tranquilo assim a persuasão, né? E Sim, aí, tranquila. Ela aceitou nossos compausos de boa, ela tá toda feliz, ela tá toda empoderada. Nossa, ela falou, pô, eu faria até daqui a pouco, se vocês quisessem. Eu fico tão feliz com esse convite de vocês, é né? mais ou menos isso. É, essa é a minha praia. Eu sempre quis surfar nessa onda, eu sempre quis estar nesse lado de vocês aí.
Isso é bom, isso é muito positivo. Eu Uau. fico muito contente com esses meus Quantos colegas. compáudios, viu? Hein, Fran? Quantos compáudios para você, viu? Carol. E daí aparecia do lado, assim, aquele balãozinho cheio de jogo da velha, né? O caveirinha, um monte de coisa, né? Mas que bom. Mas isso que é o importante, né? E aí eu vou até usar você, José Maria, a Carol e a Fran também. Só quero avisar aqui que o Rômulo está aqui nos escutando, mas ele está fazendo alguns trabalhos e ele disse que ele está ouvindo, tá, gente? Então ele não está podendo participar, mas a hora que quiser, se quiser falar alguma coisa, Rômulo, fique bem à vontade. Mas quando eu ouço o José, a Carol e a Fran aqui comentando, nossa, Nelito, para mim era uma dificuldade poder falar em público, né? E aí agora você está fazendo a gente falar, está colocando nós em enrascada, está fazendo com que a gente se liberte e consiga fazer isso. E aí eu vejo assim essa libertação, por quê? Porque lá atrás tinha alguma influência negativa. Não no sentido de dizer, alguém fez alguma coisa, porque muitas vezes a gente faz inconsciente, né? Como existem aqueles crimes, o doloso e o culposo, né? O culposo, aquele que eu tenho a culpa, mas sem a intenção. Então, nós, como educadores, aí nós temos muita culpa, mas é sem a intenção, porque nós também não fomos criados. Aquilo que a Fran comenta, né? A culpa e responsabilidade. O doloso aí é pior, né? Aquela que eu faço com intenção, né? E até, Fran, comenta para nós assim esse entendimento de você forçar e depois, então, você falar em público e daí daqui a pouco você chega e diz, nossa, foi uma diferença, uma mudança para mim, né? Isso foi uma coisa boa. Como que é se sentir assim? Nelito, para chegar até aí, deixa eu só complementar um pouquinho aí. Fique à vontade. Eu quero aproveitar a sua fala. Esse exemplo aí que você deu entre o doloso e o culposo, isso é muito interessante, porque não é exatamente o fato que acontece que muitas vezes traumatiza a criança, por exemplo. É a interpretação que a mente da criança tem sobre esse fato, né? Aí, às vezes, a gente fica perdido assim, poxa, então, como é que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que eu vou fazer agora? Né? Porque muitas vezes não depende da gente. Por isso que eu digo que aquele cuidado que a gente precisa ter é com aquilo que está sobre o nosso controle. É aquilo que a gente tem controle. Quer dizer, muitas vezes, essas interpretações que a mente dá sobre o que acontece é o que gera a maioria do caos da nossa vida, né? Então, essa questão do meu medo, a minha insegurança de falar em público, ela vem muito disso aí. No meu tempo de escola, na infância, primeira série, nem lembro mais direito como é que chamava, mas não faz tanto tempo assim não, também não, tá? Para deixar bem claro. Mas, enfim, eu não era aquela aluna que tinha muita facilidade de falar. E por não ter muita facilidade de me comunicar, eu também era muito... os professores eram muito rígidos comigo. Por quê? Queriam me obrigar a me expor, eu tinha que me expor mais, eu tinha que falar mais, e isso era um terror para mim. Porque já imaginou uma criança tímida, que não tem facilidade para se expressar, ela sendo obrigada a apresentar trabalhos, a se comunicar na frente de uma turma com 20, 25, 30 alunos. Imaginem só vocês, a criança de vocês agora, se colocando nessa situação. Como é que vocês reagiriam? Seria um pavor, né? Desespero total. E isso, ao longo do tempo, vai piorando, porque você vai, de certa forma, ao longo da sua vida, no trabalho, no ambiente social, você vai acentuando essa situação. Para nós que temos esse conhecimento, que já adquirimos um conhecimento em relação à nossa mente, é um pouco mais fácil da gente lidar com isso. Mas e quem não tem esse conhecimento? E quem não tem acesso a esse tipo de tratamento, vamos dizer assim? Quem não tem acesso a esse tipo de resolução, o que a gente faz? Né?
É uma situação que eu acho que eu vou passar o resto da minha vida, o resto dos meus dias, batendo nessa mesma tecla. Cuidem da mentalidade das crianças que estão à sua volta. Cuidem, 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 porque assim, é disso que depende o futuro do nosso mundo. Vocês estão preparando os seres humanos para a vida. Vocês estão preparando seres humanos que mudarão a humanidade daqui a 20, 30, 50 anos. Porque isso não é um processo que você vai começar hoje e amanhã você vai colher. Não. Até porque ninguém planta a sementinha hoje para colher os frutos amanhã. Muitas das melhores e grandes árvores que nós temos no nosso país, por exemplo, elas demoram anos, séculos para poder vir a poder ser cortada para virar um móvel, o que quer que seja. Então, com a nossa vida é a mesma coisa. Você começa a plantar a primeira sementinha hoje, para daqui a 10, 15, 20 anos, você começar a ver os primeiros frutos. Mas é isso que chama a atenção, é isso que é o maravilhoso da vida. É você saber que você está contribuindo, fazendo a sua parte para que a vida futuramente dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, seja muito melhor. Porque o mundo ele não vai mudar, não. E ele não tem obrigação de mudar, ele vai continuar o mesmo. As pessoas é que se transformam. E as pessoas que estão aqui, nós, que estamos em processo de evolução contínua, somos nós que temos a contribuir com esse mundo. A principal mudança ela acontece quando você decide dar o primeiro passo. Quando você reconhece que precisa mudar. E eu digo isso com consciência de causa, porque aconteceu comigo. Não é uma coisa que eu peguei um livro, uma revista, folheei e vim aqui falar. Não. Aconteceu comigo. Então, eu decidi que estava na hora de bater o pé e começar a fazer diferente. Porque se eu não fizesse diferente, nada iria acontecer. Tudo continuaria igual. E eu seria a mesma. Né? Então, acho assim, que o mais importante dessa mudança é quando a gente toma a decisão. E o que eu posso fazer? Se você é pai, mãe que está aqui agora nos assistindo, por onde você pode começar? Olhar para o lado e começar a dizer para o seu filho palavras que você talvez nunca teve coragem de dizer. Como eu te amo, como você é um filho maravilhoso, como você é uma filha linda, maravilhosa. Fala para ela, com certeza, eu garanto para vocês que a atitude, ela muda muito. E uma atitude positiva, ela é capaz de ressignificar anos passados de punições, de restrições e de muita negatividade. Uma única atitude, ela é capaz de ressignificar um passado inteiro. Basta você decidir. Toma pra tudo. Acho que agora dá pra encerrar a live aqui. O que você acha, Zé? E não dá pra encerrar, porque... Você viu o nível? Você notou o nível? Como diz você, o sarrafo tá lá no alto. Eu não vou nem empurrar esse sarrafo mais pra cima, vou passar por baixo. Casão, eu acho que agora nós vamos ter que começar a estudar meio mais. Eu vou só dar uma complementada aqui, né? Quando você diz para cuidar da criança, só que todos nós temos uma criança nossa que precisa ser cuidada também, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente melhora, eu falo por mim, né? Eu lembro que o meu filho era pequeno, ele derrubava muita comida, né? Eu falava, seu porco, seu porco, mas de novo. Aí um dia ele veio, papai, eu sou porco. Papai, não, calma, filho, eu já errei tudo, já fiz, né? Um monte de coisa que não devia, e ele assumiu essa coisa. Falou, não, filho, você só derruba, você está esquecendo, né? Mas a gente aprende, é assim mesmo que aprende. Depois, nossa, levou um tempo muito maior para me ressignificar essa fala minha, né? E todos nós temos essa questão de tentar ser muito exigente, né? É igual, tipo assim, ele tem 5, 8, 10 anos, então a gente tem que falar como se fosse por uma criança de 10 anos, 5 anos, né? Entender o momento deles, não acusar, não tentar fazer eles resolverem como se fosse adulto, como se já fossem, né, peritos naquela arte, naquela prática, né? Então, essa questão de você empoderar, de você apoiar, de você auxiliar, de você estar do lado ali, isso dá uma segurança muito maior, né? A mesma coisa, aqueles atletas de salto ornamental lá,
que pula da plataforma, você acha que eles não têm medo de saltar? Você acha que eles fazem quantos treinamentos ali? Porque se ele errar uma pirueta daquela ali, a pancada na água lá é forte. Ele sai todo roxo, todo vermelho lá. Mas mesmo com medo, né, eles têm que enfrentar o medo deles e saltar. Saltar cada dia mais e aperfeiçoar, saltar mesmo com medo. É a mesma coisa. Você acha que o soldado que vai para a guerra, ele vai com coragem? Fala, não, eu estou indo lá porque nós vamos lá e nós vamos defender a sua pátria. Ele vai com medo, mas a hora que ele está na frente de linha de batalha, o que ele tem que fazer? Ele não tem o que fazer, ele tem que pegar e ir para a guerra. Estou na guerra e aqui nós vamos, né? Então, tem que dar tiro, o comandante falou tem que dar tiro. O medo tem que ficar, né? Na hora que você vai para o confronto, você tem que esquecer, né? A mesma analogia que eu faço com a gente, né? Mesmo tendo aquele friozinho na barriga, um pouco mais, um pouco menos, aquele medo de trava, aquela travinha que vem, a gente tem que enfrentar. E só vai vencer enfrentando, né? Nós só seremos capazes de vencer essas inseguranças enfrentando, né? Muito bem, José. Só deu um probleminha aqui na questão da imagem nossa que não está aparecendo. Eles devem estar ouvindo o áudio, só a imagem nossa que eles não estão visualizando. Eu vou tentar arrumar aqui. Enquanto isso, olha a importância que é de tudo isso que foi falado, né? Quando nós realmente temos a nossa criança, nós temos que entender que essa criança é nossa, e nós temos que entender que tudo isso faz parte de nós, e que nós, além da nossa criança, nós temos também a criança do outro, né? E isso é importante. A criança do outro, ou a outra criança. Quantas coisas isso é importante, né? Quantas coisas ali nós podemos fazer e podemos trabalhar. Então, vamos cuidar bastante disso, vamos cuidar desse entendimento que nós temos, de como nós vamos fazer isso. E esse fazer, esse trabalhar, esse buscar é que vai realmente fazer com que a gente mude e trabalhe de forma diferenciada. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é uma forma de nós trabalharmos de forma que nós aprendamos coisas. Tá? Então, agora consegui voltar aqui a imagem. Tá? E toda vez que a gente trabalha, toda vez que a gente melhora alguma coisa, a gente não está melhorando apenas nós. E aí eu vou até usar o que a Fran diz, né? Nós plantamos a sementinha. Mas essa sementinha, e aí tem uma história até do cara, que o cara sempre ganhava o prêmio de melhor produção lá, que ele tinha lá uma produção de milho, né? E ele sempre ganhava o melhor milho, a melhor colheita, ele ganhava. Aí foram pedir para ele qual que era o segredo, né? E ele disse assim, não, eu pego as minhas melhores sementes e dou para o pessoal. Como assim? Você está dando... Cara, eu só vou vencer, eu só vou ser o melhor se ao meu redor tiverem os melhores. Então eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que começar a melhorar, nós temos que começar a mudar nós mesmos, mudar o nosso redor para que a gente chegue lá na frente com maiores condições de vencer. Eu acho que isso é o que realmente nos falta. Né? Fran, minha cara amiga, que eu tive aquele prazer de convidar para dizer assim, viu, você... Aí até o José Maria pode me ajudar, né? Fran, você... Sim, aceito. Eu disse, meu Deus do céu, não deixou nem eu terminar e eu já estava aceitando. Foi isso ou não foi, José?
Pô, foi mais que isso, cara. Você não sabe o que ela prometeu. Eu vou fazer um show para vocês depois aí, né? Que eu fizer essa apresentação aí. E vai ter uma churrascada, ela já sabe da churrascada. A Carol não estava junto, a Carol não foi convidada, mas depois disso a É, Carol vai ser vai ser convidada. convidada, sim. A Carol vai Eu estar no nunca nosso. vi na minha vida um complô tão bem feito como um desses dois aí contra mim. Nossa! Vai ficar na história, viu? Você fez alguma coisa, José? Eu não tô sabendo de nada. Poxa, eu só falei de festa. Você falou de festa. Eu acho que tem alguém que está confundindo as histórias. Eu acho que você estava em outra live, não estava, Fran? Você fez outra Eu live acho que ontem, de sim. recente. Eu acho que ela Que a confundiu. outra. Perfeito. Fran, o palco é teu. Fica bem à vontade. Faz aí a nossa hipnoterapia para que a gente possa aprender mais algo. Já aprendemos bastante com você, vamos aprender mais algo ainda. Muito bom. Vamos lá. Bom, só para contextualizar um pouquinho, todo mundo aqui já está familiarizado com a hipnoterapia, né? A hipnose ela é um processo supernatural da mente e a única coisa que você precisa fazer agora é relaxar e seguir as instruções, tá bom? Vamos lá? Posição confortável, relaxada, e é só seguir as instruções. Respire profundamente. Enquanto você solta o ar, feche os olhos. E agora eu vou contar de 5 a 1. E a cada número que eu contar, você permite que seu corpo e a sua mente relaxem ainda mais. Isso. 5. Muito bem. 4. Indo mais fundo. 3. Se sentindo muito melhor. 2. Respira fundo mais uma vez. Solta o ar e 1. Muito bem. Nesse estado em que você está agora, talvez você nem sinta nada tão diferente, mas só de você se permitir aproveitar esse relaxamento faz com que a sua mente esteja num estado diferente e absorve ainda mais as sugestões que você deseja para a sua vida. Tudo que você ouvir e sentir a partir de agora só faz você se focar ainda mais na minha voz e seguir as instruções. Agora, quero que você se permita sentir todas as emoções positivas que existem aí dentro de você. Sinta esse poder maravilhoso do universo, do Criador, seja qual for o nome que você dá. Sinta essa força, sinta essa energia crescendo aí dentro de você. Sinta o quanto você é incrível, o quanto você é uma pessoa maravilhosa, o quanto você age apesar do medo, o quanto você é especial. Você se sentirá a partir de hoje uma pessoa livre, livre de crenças negativas que possam ter colocado em você. Você agora é livre, livre para ver o quão você é maravilhoso. Sinta essa energia boa passando por todo o seu corpo e te fazendo muito bem. Isso, você está indo muito bem. Agora, eu vou contar de 1 a 5. E no número 5, você irá abrir os olhos se sentindo incrível. Uma pessoa maravilhosa como você realmente é. 1, vai deixando esse relaxamento ir embora. Vai sentindo todo o seu corpo. 2, se sentindo uma pessoa muito mais corajosa, muito melhor do que você sempre foi. Uma pessoa incrível. 3, respire profundamente. 4, se sentindo leve, se sentindo incrível. 5, vai abrindo os olhos devagar, se sentindo incrível, maravilhoso, porque é isso que você é de verdade. É isso que você vai ser a partir de hoje, uma pessoa incrível. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Como é que foi? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Eu tô me sentindo normal, eu sou incrível. Será que foi boa essa ou não? Só. Não. Eu ia achar que você falou assim, eu fiquei terrível agora, que eu era incrível, agora eu fiquei terrível. Ela conseguiu então. Ela Sim. conseguiu. Você é o menino. Nossa, terrível, conseguiu, hein? Mas que bom, que bom. Gente,
Mais uma live hoje com a Fran fazendo esse processo hipnótico aí muito legal, muita coisa que a gente aprendeu. Vou dizer, Fran, hoje você estava bastante inspirado, tá? As contribuições minhas, do José e da Carol, acho que hoje o sarrafo estava lá em cima realmente da Fran. Hoje ela veio profissional enquanto nós viemos amador, né? Então acho que bom que você nos mostra que temos algo para agregar, né? Que bom que você nos agregou, inclusive, alguma coisa. Fico muito feliz mesmo de coração. Mas, infelizmente, a nossa live também está chegando ao fim. Obrigado a cada um de vocês, Fran, José, Carol, o Rômulo que ficou escondidinho, né? Espero do fundo do meu coração que tenha agradado todo mundo. E eu deixo, hoje vou deixar a Fran por último, porque ela foi a nossa hipnoterapeuta, né? E aí, então o Zé dá o seu boa noite, a Carol, depois a Fran. O meu boa noite a todos aí, né? Eu acho que esse nosso momento de reflexão, esses conhecimentos aí que a gente troca, né? Isso só vai ampliando a mente, só vai clareando, só vai deixando a nossa criança mais liberta, né, de tudo aquilo que passou, né? E quando a gente internaliza isso, né, é igual aquela história, né? Uma voz lá de cima falou assim: vá pegando pedras e coloque dentro da sua sacola. Aí uns vão pegando, e depois de um dia, uns dispensam, e no dia seguinte vão abrir a sacola, o que que tem dentro? Aquilo se transformou em ouro, né? E assim é o conhecimento, né? Se você souber utilizá-lo, se você souber transmitir, se você souber utilizá-lo em você, isso vai ser como ouro, isso vai ser uma pérola, isso vai ser uma joia, isso vai ser um tesouro, né? E se ele ficar escondido, não for aproveitado, isso vai ser uma pedra, não vai ter nenhum tipo de valor. Então, que fique aí, né? A dica para vocês aí, aproveitem, né? Uma frase, uma palavra, uma indução, né? Uma reflexão, uma história, né? Isso com certeza vai ampliar a mente de vocês, vão deixar vocês mais, como se diz, mais gente grande, né? Vocês vão agir como gente grande, vão deixar aquela criança interior birrenta, briguenta, irritadiça de lado, né? Vai ser mais compreensivo, vão ser mais sociáveis, né? Então é isso que a gente precisa, né? Acho que o mundo está precisando bastante disso e a gente está tentando deixar um pouquinho da nossa semente aqui, né? A Fran falou de semente, né? Eu falo assim, a gente vai plantar uma tâmara aqui, diz que a tâmara leva de 70 a 100 anos, vamos plantar um pé de tâmara aqui, vamos ver quem vai comer, hein? Só as próximas Boa noite. gerações. Nossa, Zé, levantou o sarrafo lá em cima também, né? Mas muito bom, que legal. O Romulo tá também dizendo aqui, me sentindo incrível. Parabéns então, Fran. Carol, sua despedida, seu boa noite. Foi ótimo. Eu tô aqui amamentando, agora eu tô meio desconcentrada aqui. Porque eu tô amamentando agora, tá aqui. Tava assim, acabou de chorar aqui, mas foi ótimo. Fran conseguiu fazer, foi muito bom. Parabéns, foi ótimo o tema. E que a gente venha agregando sempre mais valores e dando. Eu acho que esse encontro deixa a gente mais forte, deixa mais firme, né? Mais seguro, né? A palavra acho que é até mais seguro e nos fortalece. Então foi bem legal. Vou tentar participar, tá difícil tá participando, mas estou falando de tudo para participar. Mas está bem legal. Obrigada pela noite. Que bom, Carol, que bom. Seja sempre bem-vinda. Fran. Só agradecer, né? Eu acho que aquilo que a gente só aprende porque temos pessoas incríveis à nossa volta. Então, deixar aqui um pedacinho do meu coração para cada um de vocês, que estão aqui, meus queridos colegas amados, que me deram essa oportunidade incrível, incrível de crescer junto com vocês. Muito, muito, muito obrigada sempre, tá?
Vocês fazem parte da minha história e da minha vida, com certeza. E para todos vocês que estão assistindo também, eu só espero que, se ficou no coração de vocês apenas 1% de tudo aquilo que a gente viu hoje, eu já serei a pessoa mais feliz desse mundo, né? Estamos aqui para semear e crescer juntos. E que aí venham inúmeras sementinhas daqui para frente, se Deus quiser. Uma ótima noite a todos. Que legal, hein, Fran? Hoje levantaram o sarrafo mesmo, né? Eu fiquei com vergonha, mas que bom. Só para esclarecer, gente, a oportunidade que a Fran fala é assim: Fran, você, sim, eu posso fazer, sim. Aquela história que nós estávamos comentando com o José antes, e ela aceitou de bom grado, dizendo assim: eu posso fazer. E é isso que a gente quer sempre fazer com todo mundo que vem aqui. Muito obrigado a vocês pela excelente noite. Hoje, assim, eu vou dizer para vocês, hoje saí aqui com vergonha, graças a Deus que saí com vergonha, fiquei mais mexido ainda pelo aprendizado que tive. Obrigado a você que nos assistiu também. Espero, da mesma forma que você também tenha aprendido um pouquinho mais com essas feras que estão aqui, né? Principalmente a Fran, que fez aí a hipnose, mas o José, o Carlos e o Rômulo, que ficou quietinho ali assistindo, mas também dizendo que ficou muito incrível, foi espetacular. Então, dizer que muito obrigado. Espero realmente que aquela sementinha fique guardada no teu coração. Porque é por você que a gente faz isso. Para que você tenha um crescimento maior, para que você evolua também como pessoa. E eu digo assim de uma forma bem tranquila: se vier uma pessoa e nós consigamos mudar o pensamento, plantar uma sementinha do bem em uma pessoa, eu acho que tem valido a pena. Muito obrigado por você, as que mandaram aqui as mensagens, a Inês, a mãe, a Clementina, a Janete, minha esposa, né? E como diz a Clementina aqui também, foi muito bom. Um abraço para ti também, Clementina. E espero encontrar você na próxima segunda-feira, porque olha como é importante isso, nós entendermos todo esse conhecimento. E nós estamos trabalhando aqui para o teu entendimento. O que é ser feliz? Aonde nós buscamos a felicidade? E com quem eu tenho que me aconselhar ou me agarrar? Se agarre com o teu interior. Busque um Deus, busque uma natureza, mas busque algo com você como base. E garanto que você vai ser muito feliz. E nós, quiçá, um dia possamos estar ajudando você ou ter um pouquinho de culpa na tua felicidade. Deus abençoe vocês e uma ótima semana.